Graça e paz, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão em Cristo, meus filhos espirituais, Deus abençoe todos vocês. Para mim é um prazer estar ministrando a palavra de Deus e ter você aí do outro lado nos ouvindo. Que bom, não? Hoje nós temos uma tarefa muito importante. Eu quero retomar um tema que foi ministrado há umas 2 ou 3 ministrações, de vídeos atrás, que é a falsa autoridade de Satanás. Eu quero retomar, mas antes quero pedir que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, por favor, e deixe o seu like se você tem gostado e também os seus comentários. E compartilhe com quem você quiser, com seu amigo, com seu irmão, o máximo de pessoas que você puder alcançar. Amém? É a palavra de Deus que está sendo divulgada. Mas, queridos, eu quero retomar então esse tema, convidando você a ler junto comigo Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E criou Deus o homem à imagem e sua semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem na terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Queridos, é preciso que nós entendamos agora uma coisa. Quando Deus criou a terra, o planejamento original era que essa terra fosse uma extensão do reino. E assim como alguém que quer estabelecer politicamente o seu reino, ele precisa trazer alguém para que essa pessoa preencha a terra, encha a terra, e então comece a dominar sobre ela. Deus deu ao homem a autoridade de dominar sobre tudo, desde os animais até a autoridade sobre a terra. E Deus cria este homem à imagem e semelhança, e a ideia de Deus era que nós fôssemos como que as suas mãos entrando na terra e dominando. E nós, como seus filhos, estaríamos levando o nome da família, a família de Deus, até os 4 cantos dessa terra. Gênesis 3, o homem peca. E ao pecar, ele perde essa imagem de Deus. E ele começa então a refletir algo pálido, algo bastante deplorável. É uma imagem caída, corrompida de um homem que foi maculado pelo pecado. E essa imagem começa a ser transmitida de pai para filho. Satanás, então, ele toma essa autoridade. Ele usufrui de uma maneira indevida, mas ele usufrui porque o homem deixou cair nas mãos dele. E durante esse tempo, a autoridade da terra esteve sempre com uma guerra, o reino das trevas e o reino da luz, e a terra não tinha filhos legítimos para tomar a autoridade. É por isso que Satanás, quando estava na tentação com Jesus no deserto, ele diz aquelas palavras, aí em Lucas, no texto que nós lemos, ele fala que a terra e a glória dos reinos tinha sido dada para ele, e ele entregava ao homem. Na verdade, a gente já viu que é uma meia-verdade. E essa meia-verdade é logo esclarecida pelas Escrituras. Na verdade, nós precisávamos que essa restauração de autoridade fosse concluída. Então Jesus torna-se carne, homem. O apóstolo Paulo chama de segundo Adão,
E então, como um segundo Adão, ele vem sobre a terra, carne como a nossa. Ele vence o pecado e ele conquista a autoridade para os homens novamente e entrega a todos aqueles que são regenerados, nascidos de novo. Isso é nós, a igreja. Então nós passamos a ter, mais uma vez, a autoridade espiritual para retomar a autoridade sobre a terra. Agora, nós temos um território, nós temos estruturas, nós temos governos que foram estabelecidos sobre essa terra sem a direção, né, divina, muito embora alguns possam até ter pedido orientação para Deus, não vamos entrar neste mérito, mas se não havia uma autoridade legítima sobre os homens para reinar, é de se esperar que Satanás tenha influenciado os reinos da terra. Então, esse homem restaurado, a igreja, precisa entrar conforme as suas armas. As armas da igreja estão no Evangelho. Então é o Evangelho sendo levado, transformando vidas, arrancando vidas do diabo, livrando do império das trevas e transportando para o reino, para que as mentes sejam livres e comecem a formatar um novo modelo de vida, um novo modelo de existência. E é então, quando este homem entende o seu papel e entende a sua tarefa como igreja, de retomar essa autoridade. Entendam, a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Ninguém vai dominar o império das trevas, a mídia, o jornal, a educação, a política, não. Ninguém vai entrar nesses meios na força, no quebra-quebra e dominar. Não. Precisa ser oração, jejum, evangelho, transformação de vidas. Talvez você diga, mas apóstolo, podia ser tão fácil, né? Pois é. Mas isso foi lá no início, não adianta chorar sobre o leite derramado. E esse homem, então, está nessa tarefa, nós estamos nessa tarefa. Você e eu, brasileiros, temos que restaurar esta nação. O Juan, que ministrou o vídeo passado, Deus abençoe você, Juan, Deus te bendiga, hombre de Deus. E ele tem uma tarefa a realizar lá no Chile. O Chile também não é tão diferente assim do Brasil. Nós precisamos entender isso, entender que nós temos autoridade e essa autoridade precisa ser implantada com muita sabedoria. Amém, queridos? Eu espero ter contribuído com você para que você tivesse um entendimento melhor sobre este tema, tá? Mais profundo do que isso, aí já vamos entrar no estudo teológico e já não é a nossa proposta aqui nos nossos vídeos. Tá bom, querido? Deus abençoe você. Shalom!